És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Senhor, nós nessa noite te louvamos, te exaltamos, Senhor Deus. Nós queremos nessa noite, ó Deus, entregar o nosso melhor ao Senhor, entregar, ó Deus, louvores ao Rei dos Reis, ao Deus eterno e imortal. Nós viemos nessa noite, Deus, celebrar, erguer nessa noite, ó Deus, a adoração ao único Deus,
ao eterno Deus, ao Senhor de nossas vidas, Deus. Nós viemos aqui, Senhor Deus, para celebrar e engrandecer o Teu nome, ó Deus. Que nessa noite, ó Deus, seja de adoração, ó Deus, seja de celebração, ó Deus. Que a nossa proposta, Senhor Deus, nessa noite seja te adorar, Senhor Deus. Retira de nós, ó Deus, todo sentimento, ó Deus, que não seja o sentimento, ó Deus, de adorar, de bendizer o Teu nome, ó Deus. Ó Senhor Deus, que nossas vidas estejam no Teu altar, ó Deus. Se nossas vidas estejam em Tuas mãos, Senhor Deus, nós Te bendizemos, exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos celebrar o Senhor com alegria. Vamos ficar de pé, irmãos. Marca da promessa. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem que os lábios possam, querem frustrar meus planos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Mas quem vai impedir? Você decidiu descer, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. A dele seja todo louvor ao Senhor nosso Deus. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, onde a cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, onde a cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Quem vai impedir? Você decidiu descer, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Nova criatura eu sou. Vamos celebrar.
A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Eu sou nova criatura sou. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Eu sou nova criatura sou. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim. Eu sou nova criatura sou. Eu sou nova criatura sou. Irmãos, tem esse louvor maravilhoso que nós vamos cantar, que começa assim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Mais uma vez, segura aí, ela é. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive em Sá. Deus enviou seu Filho amado para morrer e perdoar, na cruz morrer por meus pecados. Pai ressurgiu e vivo com o Pai. Declare, porque Ele posso crer no amanhã.
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória e o meu Jesus que vive está. Bem baixinho você vai cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glórias a Jesus. Poder sentar, irmãos. Irmão, nesse momento nós exibiremos o filme da nossa campanha de missões nacionais com o tema Porque Ele Me Amou Primeiro, né, baseado em 1 João 4:19. Lucas e Ítalo, que são missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia, falava de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem a Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo para o culto, do clube missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas e as amigas. Eu foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda
Derek e Tainá, e de milhares de brasileiros que ainda Lucas. Pode acender a luz, tá bom? Graças a paz, meus irmãos. Como vocês podem ver, é muito emocionante esse testemunho dessas duas crianças. E assim, como quando você contribui para missões, você ajuda esse tipo de ações que a nossa igreja está fazendo aí no nosso Brasil. E essa criança que aparece aí, só me lembra a minha pessoa. São essas crianças que alcançaram a vida. Eu digo isso porque eu alcancei minha família. E hoje, poucas pessoas que estão dentro de uma igreja não têm coragem de evangelizar seus pais. Poucos querem contribuir para a obra do Senhor. E essa criança não me deu nem esforço. Era orando. E eu chorei hoje à tarde. Só de ver esse vídeo. Para alguns pode ser qualquer coisa. Mas pelo menos eles alcançaram a alma. Almas para Cristo. Que é melhor do que dinheiro, fama, ostentação. E assim, eu louvo ao Senhor. Porque foi através de mim que eu alcancei minha família. E assim, esses vídeos, quando eu assisto, me emocionam bastante. Não é à toa que, quando o Ramiro disse, é você que vai. Eu disse, tá certo, meu irmão, tá bom, amém. Eis-me aqui. E desde já, vamos se colocar em pé, orar por missões. Porque a igreja que não faz missão ou missões é uma igreja morta. Ela não multiplica. E quero convidar minha mãe. Ela vai estar orando aqui por missões. Amém, amém, glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos. É muito emocionante. Quando a Laís disse que foi através dele que ele ganhou nós para Jesus. Porque a Laís tinha 7 anos de idade, né, frequentava aqui a igreja batista. Eu vinha para a casa da minha mãe ali para conversar na frente da casa da minha mãe. E os cultos aqui era de 7 horas. E quando a Laércio inventava, Deus dava tanta estratégia a Laércio para ele vir para a igreja, porque sabia que eu era uma pessoa muito religiosa e não ia deixar dele vir espontânea vontade. Só que a Laércio pediu para vir brincar um pouquinho na praça, e eu deixava ele vir brincar um pouquinho na praça. Enquanto ele dizia que vinha brincar na praça, ele vinha para a igreja aqui.
E o interessante é que ele sentava na primeira cadeira da frente, aqui na primeira cadeira na frente, porque eu ficava com vergonha de entrar na igreja para pegar ele pelo braço para trazer ele de volta para casa. Só que eu ficava esperando o culto terminar para levar ele, porque eu não tinha coragem de entrar na igreja para levar ele, porque eu tinha vergonha de passar na frente de todo mundo para pegar ele pelo braço. Porque eu não queria ele na igreja, né? Eu não queria ele na igreja dos crentes. Aí elas sempre inventavam, diziam, mamãe, deixa eu brincar um pouquinho nos domingos, deixa eu brincar um pouquinho na praça. Eu dizia, vá. E eu pensava que eu estava dando de lá, pensava que eu estava vendo ele, só que eram outras crianças brincando e ele estava na igreja. E o irmão Francisco e a irmã Lourdinha diziam, não, pode deixar aqui, quando terminar eu vou deixar eles na sua casa. E a Laércio, um certo dia, a Laércio ia ter um culto da Igreja Batista lá na rua, lá na Praça Central de Carnaúba. E quando ele foi, Deus usava muito ele. E eu gostava muito de comer uma nega maluca ali na rua. A Laércio dizia assim, ele sabia que a hora estava chegando do culto. A Laércio dizia, mamãe, eu quero nega maluca. Eu quero ir para a rua comer nega maluca. Aí eu dizia, vamos. Aí eu e Tonha, a gente ia para a rua para comer nega maluca. Só que quando ele terminava de comer a nega maluca, ele dizia, mamãe, vamos passar um pouquinho de tempo lá na praça. Aí vamos, nós ia para a Praça Central. Quando chegar na Praça Central, estava tendo um culto. E eu ficava conversando com o povo. Aí ele ia, se sentava na primeira cadeira da frente. Aí quando eu olhava, estava lá sentado. Eu disse, meu Deus, onde é que ela está? Ah, meu Deus. E eu fazia aceno para ele e ele fazia aceno para mim para eu ir lá. E quando eu me aproximei, eu disse, eu vou buscar ele. Quando eu cheguei lá, todo mundo lá, os crentes, todo mundo lá louvando o Senhor. E eu sentei perto de Alaés e eu disse, vamos embora para casa. Aqui é coisa de gente grande, vamos embora. Aí a Alaés disse, não, ela está terminando. Aí o irmão fez um apelo lá. Eu me lembro que um irmão lá de Natal, veio uma banda de Natal, ele fez o apelo. Disse, nessa noite quem gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida, que levante uma das suas mãos. Aí eu estava do lado de Alaés, a Alaés foi levantando a mão. Quando a Alaés levantou na mão, foi levantando a mão, eu disse, não, meu filho, isso aí não é para criança não, só para gente adulto. Porque eu era uma pessoa cega espiritualmente, eu não conhecia Jesus. Não, aí ele disse, não, mamãe, mas eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu disse, não, meu filho, isso aí, você já é de Jesus. Esse é para o povo grande. Aí ele disse, não, mas eu quero. Aí ele com a mão assim, levantando e eu baixando. Ele levantava a mão e eu baixava a mão dele para ele não levantar. E a Laís nunca desistiu de ir para a igreja. Sempre Deus usava ele e Deus mostrava um meio para ele chegar à igreja. Deus sempre mostrava um meio de ela chegar à igreja para ouvir a palavra. E um certo dia ele disse, mamãe, eu sou crente. Eu disse, todo mundo é, meu filho, todo mundo é crente. Então, porque eu não conhecia Jesus, mas quando comecei a vir, recebi um convite e vim para a igreja, primeira vez que eu vim, eu entreguei a minha vida a Jesus, no dia 6 de dezembro, numa festa da igreja. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de Alaés, eu agradeço a Deus porque alguém investiu nele e ele investiu em nós, não desistiu. Uma criança com 7 anos, ela não tem muito entendimento, mas Deus usou muito ele. E assim, eu louvo a Deus. Como é importante investir nas crianças, né? Como é importante investir em missões também nas crianças. E eu louvo a Deus pela vida de Alaés e sou muito grata a Deus pela vida dele. Hoje, nossa família serve ao Senhor. E eu sou imensamente grata ao Senhor pela vida dele. Então vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus amado, Deus bendito. Nesta noite estamos reunidos na sua casa, Senhor, para juntos, ó Pai, agradecer, Senhor, por aqueles que o Senhor enviou a levar a mensagem de salvação aos perdidos. Senhor, nós um dia era perdido, mas o Senhor nos alcançou, enviou pessoas, Pai, para investir nas nossas vidas, Pai.
Ó Deus, obrigado, meu Pai, por cada missionário, cada pastor, cada irmão evangelista que está se doando, que está se colocando à disposição para levar a mensagem de salvação a todas as vidas perdidas. Ó Deus amado, obrigado, Senhor. Ó Deus, que a chama ardente de missões venha arder em nossos corações, para que cada um de nós, ó Pai, venha sentir, meu Pai, a sede e a fome de levar a mensagem de salvação às almas perdidas, Pai. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, que muitas vezes estamos acomodados, estamos adormecidos em nós mesmos, ó Pai. Senhor, desperta em nós, desperta o teu fervor, a chama, meu Pai, por missões, ó Pai. Ó Deus, abençoa a campanha de missões, meu Pai. Ó Deus, que venha alcançar os alvos, Senhor. Ó Deus, levanta, Pai, pessoas para ajudar nessa obra. Senhor, dê visão do céu a cada um de nós. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nesta noite nós clamamos a Ti, pedimos que abra os nossos olhos espirituais para que possamos investir no alvo, no reino de Deus, para que possamos se colocar à disposição, meu Pai. Ó Deus, não deixa que nenhum de nós venha ficar cego espiritualmente, não deixa que a nossa chama por missões venha morrer, mas que o Senhor venha despertar em nós a chama por missões, a chama pela Tua palavra, a chama pela Tua obra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos a Ti e pedimos que abençoe a nossa igreja, que a nossa igreja venha se colocar à disposição a cada dia mais para levar a mensagem de salvação aos perdidos. Senhor, obrigado, Senhor. Há muito ainda para fazer, Senhor. Precisamos, e assim como o Senhor Jesus diz, vamos avante porque a noite é chegada. Então iremos, o Senhor diz para nós, vão à frente, vão, ande, não olhe para trás, porque aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do Teu reino. Senhor, desperta em nós, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida do meu filho, Senhor, porque o Senhor usou muito ele para conduzir a gente ao caminho da salvação, mesmo sem ele saber pregar a palavra, mas ele, através do testemunho dele, ele nos trouxe para o Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Permaneça conosco, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério do Louvor. Irmãos, poder sentar e nesse momento nós devolveremos ao Senhor nossos dízimos e ofertas no altar do Senhor. Irmãos, quem recebeu, aliás, por gentileza aqui, desse carnezinho aqui que nós estamos para missões, e teve gente no domingo passado que faltou. Se você pode pegar depois do culto, certo? Você está aqui no púlpito e você pode pegar, ok? E nesse momento, vou pedir a alguém que traga o gasófilo lácio para o momento de ofertório. E também eu lembrei, irmãos, de Jefferson, né? Lembro que antigamente, né, antes dessa praça ser reformada, os irmãos da Igreja Batista Fundamentalista, Cristo é Vida, vinham e faziam culto aqui na época do pastor Simani. E tinha o pessoal que trazia uma bateria e Jefferson gostava muito de olhar. E foi assim que alcançou a vida de Josa e Jarlene, não é isso? Vamos lá, eu lembrei bastante quando vi essa criança. Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver, é tempo de ceifar e de confiar, que Deus sempre cumpre o que nos diz.
em toda circunstância, graça e força nos dará, para que o mundo creia e de pregar e a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia e de pregar e a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus e de pregar em nome do Senhor Jesus. Cercai os olhos, consolai, que o mundo triste está, e de restaurar o homem aflito e sofredor, seu fardo Deus aliviará, sua graça bastará, para que o mundo creia e de pregar e a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia, para que o mundo creia e de pregar e a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia. Nesse momento eu convido as crianças que irão sair nesse momento e nós ouviremos a palavra. Vamos lá, criança, Irmão, vocês já vem, já ora, já ele que vai trazer a palavra já, certo? Então, já aproveita o ensejo. Amém, né? Vamos orar, né? Pai, nós queremos, Deus, nesse momento, Pai, te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade, agradecer, ó Deus, por este momento, e queremos, ó Pai, estar apresentando também essas crianças, pedir que o Senhor esteja assim abençoando, usando, Pai, a irmã Diara, para que venha ensinar do teu reino para essas crianças, que ela, nos seus corações, possa, assim, ó Deus, ser semeada a semente, que essa semente possa estar germinando e assim multiplicar, Senhor, frutos para a glória do Senhor. Nós pedimos também, ó Pai, por cada irmão que aqui está, ó Deus, cada um que aqui chegou, ó Pai, que o Senhor possa continuar nos abençoando com os louvores, com a palavra, e pedir que o Senhor esteja assim, ó Deus, também, me dando, ó Pai, assim, a direção, ó Deus, para que eu possa transmitir a palavra do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, graça e paz, irmãos. Então, é mais um momento, uma noite, né? Um momento que estamos aqui na casa do Senhor, com o propósito de louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, hoje, que antecede o domingo da eleição, né? No próximo domingo, por essas horas, tem alguém aí cantando vitórias e outros lamentando uma perca, né? E é exatamente desse tema que eu quero trabalhar hoje, que eu quero ter essa mensagem falando de vitória, né? Lembrando eu que no domingo, né, vai acontecer, então alguém no domingo está aí festejando uma vitória, enquanto outros lamentam. Então, como eu falei,
E para que eu traga essa mensagem, eu peguei um texto aqui, de 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 24 ao 27. É uma palavra bem objetiva, uma palavra onde nós vamos entender, assim como os coríntios na época, eles sabiam do que o apóstolo Paulo estava falando. Para nós também não é difícil entender essa mensagem, esses pontos. 1 Coríntios 9, 24. Então diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele em tudo se domina, todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então quero orar mais uma vez. Senhor, ainda na tua presença, ó Deus, quero assim, ó Pai, estar pedindo a direção do Senhor. Para mim que vai estar aqui, ó Deus, levando a palavra, a direção do Senhor, Deus, para que as pessoas possam entender, ó Pai, ao ler a palavra, que o Espírito Santo do Senhor esteja assim aplicando a cada coração, levando entendimento, e que pessoas, ó Deus, que estejam nos ouvindo, possam ouvir a palavra do Senhor. Ó Deus, que cale-se, ó Deus, o homem, cale-se a criatura e prevaleça a tua palavra. Pai, em nome de Jesus é que assim nós pedimos a tua bênção. Amém, Senhor. Irmão, deixa eu preparar aqui. Preparar aqui meu celular aqui para fazer uma leitura melhor por ele, que eu tenho uma dificuldade grande de ler aqui na Bíblia. Acompanhar os textos aqui até mais rápido para chegar nos textos para fazer a leitura. Então, como eu falei no início, nós estamos aí em um período de disputa, em um período onde o Brasil inteiro, pessoas que querem representar, ser representante, pessoas que querem ser o líder primeiro na sua cidade, eles estão empenhados, né? Não sei há quantos dias são para a campanha, para cada um apresentar seus projetos. Mas nós estamos aqui diante de uma situação onde o apóstolo Paulo, ele usa um contexto para nós histórico, mas na época era algo real. Então havia ali próximo à cidade de Coríntios, de 2 em 2 anos, uma disputa. Não sei se era uma corrida, mas era uma disputa. E ali os atletas se preparavam em busca daquela vitória. Os atletas lutavam, se equipavam para receberem como símbolo da sua vitória uma coroa que, segundo diz que essa coroa não era de prata, não era de ouro, mas era uma coroa tecida com ramos de uma planta. Então era algo artesanal, aonde o seu valor não teria muito valor, a não ser o símbolo da vitória, né? E o apóstolo Paulo, ele usa esses recursos também para apresentar às pessoas algo muito importante. No contexto, nós vamos ver aqui, tanto no contexto como logo depois desse texto, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está questionando acerca dos seus direitos e deveres, onde ele anunciava o evangelho, onde ele pregava o evangelho, onde ele investia na vida das pessoas sem cobrar nada por isso. E as pessoas, com certeza, havia questionamento, né? Onde ele vai mostrando os direitos de trabalhar e também de sobreviver do seu trabalho, de ter uma companheira. Então, o capítulo 9 vai tratar desses assuntos. Quando chega aqui no verso 24, ele começa a apresentar exatamente esse contexto
como aconteciam esses jogos, e qual era a finalidade, qual era o objetivo e o prêmio que era oferecido, e o prêmio pela qual as pessoas lutavam. Prêmio esse que, uma vez conquistado, parece que o valor dele era pequeno, é tanto que a palavra diz que ali era um prêmio, uma coroa corruptível, uma coroa que se acabava, uma coroa que logo em seguida já não teria mais valor. Mas ele agora apresenta algo valoroso, uma vitória eterna, porque essas pessoas que lutavam por esse prêmio, aonde muitos investiam, mas um só teria o direito de levar esse prêmio, porque o prêmio era único para uma pessoa. Mesmo sabendo que muitos iam encontrar dificuldades, iam encontrar barreiras, outros melhores do que eles, que poderiam vencer, mas eles buscavam investir, se preparar para essa grande disputa. E o apóstolo Paulo, ele apresenta essa coroa, algo muito diminutivo para aquilo tão grande que tem oferecido a todo aquele que busca uma vitória que ela é eterna, uma vitória que ela é para a eternidade, que é a vida em Cristo Jesus. Então nós vamos aqui apresentando pontos. Eu escolhi 3 temas para essa mensagem e os irmãos podem adotar os 3. A maior vitória, então foi um tema que eu escolhi, e eu escolhi os 3 temas e na verdade não sei se escolheu o tema certo. A maior vitória, lutando e vencendo, então foi o segundo tema que eu coloquei nessa mensagem. O prêmio garantido, o 4º prêmio, o prêmio e a vitória desejada. Então, vários prêmios, e eu nem sei, apresentei um tema aqui, porque achei que os 4 seria viável, os 4 caberia nessa mensagem. Porque quem não luta por uma vitória? Quem não luta? Como eu iniciei aqui, as pessoas estão lutando aí. É uma guerra no país, é uma guerra nos países, no mundo. Agora a gente vê nos Estados Unidos, é uma luta naqueles 2 homens que estão disputando pelo poder. Um diz que o outro roubou, o outro diz que não roubou, um diz que é legal, o outro diz que é ilegal. Então está nessa luta, mas o poder tem sido algo almejado. O poder tem sido algo que o ser humano, ele começa em casa, as crianças. A minha filha, ela está brincando lá, mas ela quer dominar, porque já está no ser humano a questão do poder. Quando chega outra que domina mais do que ela recua. Mas é sempre assim. Então o poder, ela faz parte da vida, por isso que as pessoas investem. Mas irmãos, aqueles que ganham, eles acabam percebendo que mesmo vencendo, algo continua vazio. Então um vazio dentro de si, que ele só é preenchido com o Senhor Jesus, com a vida oferecida pelo Senhor, pela coroa da vida. Pode vencer. Eu gosto muito de assistir MMA, é a única coisa que eu gosto de televisão. Eu assisto pelo YouTube, aquelas lutas de MMA. E a gente vê aqueles camaradas, eles se dedicam, eles se empenham. Tem camarada que sai mutilado daquelas lutas. Corta a orelha, corta olho, corta lábio. Tem uns que faltam um pouco quebrar, tem uns que desmaiam naquelas lutas, mas eles vão até o fim. É incrível como um homem ele se dá ao ponto de entregar o seu corpo para ganhar um prêmio. E aqueles que ganham mesmo todo sangue, tem uns que banham o outro de sangue no meio daquelas lutas, mas eles saem saltando, saem alegres, apenas porque venceram uma luta. Mas o vazio do seu coração continua o mesmo. Então o prazer é atacar, mas ele ataca, para isso precisou de alguma coisa que eu quero trabalhar na mensagem. Então vamos perseverar esse tema, a vitória, né? Então a vitória. Então eu peguei algumas lições aqui, usando a prática, como um atleta para vencer, como ele investe na sua vida, um atleta para vencer a sua dedicação. Então eu peguei aqui fazendo uma analogia entre um atleta e também um cristão, ou vamos aqui um ser humano que realmente precisa vencer, que realmente precisa de vitória, que realmente precisa usar a coroa da vida. E nós vamos trabalhar aqui pegando esse texto. Aqui no verso 24. Eu vou só aumentar aqui, irmão, o tempo aqui do meu celular, porque ele está apagando.
Eu preciso aumentar o tempo de descanso de tela dele. Vai servir até para marcar a hora aqui, né? Parece que só tem até 15 minutos, mas já é o suficiente para ver aqui. Então, o primeiro ponto que eu escolhi dessa mensagem está no verso 24. No verso 24, começa assim dizendo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é buscando a vitória. Então, só entra em um ringue para uma luta aquele que entra com o propósito de vencer. Só entra no estádio para jogar bola aquele que entra com o propósito de vencer. Ele não entra com o propósito de perder. Ele entra para vencer. Ele pode até perder, mas ele só entra, quem entra numa corrida. Tem uns atletas aqui de Carnaúba que tem umas corridas no ar aí, que só vê eles correndo para cima e para baixo nas estradas aí, se preparando. Para quê? Para que naquele dia da corrida, há uma possibilidade de ele ser um vencedor. Então, buscando a vitória, é preciso que o atleta ganhe esta coroa, mas ele precisa o quê? Buscar. Se ele não buscar, não há possibilidade dele ser um vencedor. Se ele não buscar, não há possibilidade dele disputar aquela coroa. Por exemplo, eu, se for para correr, para ganhar uma coroa, eu prefiro só assistir. Nunca que eu vou ganhar, porque não é a minha área. Parece que não tem nenhum atleta, né? Deda quem gosta de correr atrás de uma bolazinha, mas é apenas para manter o seu físico, né? Não para disputar partidas e disputar também prêmios. Mas os atletas que vivem, então, desse meio, então eles precisam investir. Então, ele precisa buscar, almejando uma vitória. O atleta, ele só tem uma coroa a receber. Mas o que ele fazer? O que ele faz para que ele possa conquistar essa coroa? O que fazer? Então nós vamos ver aqui alguns pontos. Primeiro, o atleta, ele precisa ter o quê? Determinação. Eu estava vendo aqui o dicionário. Uma pessoa determinada é uma pessoa decidida, que tem total concentração por algo que ele almeja. Então, determinação. Se não almejar essa coroa, se não almejar vencer, precisa ter determinação para isso, para que ele possa investir na sua vida, para que ele possa conquistar uma coroa, para que ele possa vencer no ringue, no campo. Então, numa corrida, numa maratona, é preciso ter determinação. Por esse lado aí, irmãos, não esquecendo de mim. Segunda coisa, ele tem que ter resistência. Quanto eu vejo naquelas caras do MMA, o quanto eles são resistentes. Você diz, o cara está morrendo, está se vencendo. De repente ele vira aquele jogo, ele está ali quase morto, então com um golpe ele consegue mobilizar o seu adversário. Por quê? Porque ele tem resistência. Mas a resistência, ele nasceu com ela? Não, ele preparou-se para que ele possa adquirir, ter essa resistência. Tenha calma que nós vamos falar de nós, viu? Então, não vou aqui fazer a propaganda de atleta, não. Então, resistência. Ele recusa. A resistência acontece o quê? Tem que ser uma pessoa sólida, algo resistente, uma parede, uma pedra. Se você bater numa pedra, você não vai conseguir penetrar numa pedra. Eu quebrei muita pedra na minha vida, mas usando os recursos da tecnologia, né? Mas na mão não consigo. Então, a pedra é algo sólido. Então, o atleta também ele precisa ter essa resistência, para que ele seja uma barreira ao seu adversário. Então, algo sólido. O atleta, quando ele é resistente, ele não se submete ao seu adversário. Não, o adversário vem, ataca, mas ele, por ser uma pessoa resistente, ele resiste o ataque e ele, agora, de volta, vai o contra-ataque, né? Então,
a resistência serve para isso. Então, para que ele possa não submeter-se aos ataques do seu adversário, mas assim se defender e contra-atacar. Esse atleta, ele precisa ser uma pessoa objetiva. Se não for uma pessoa objetiva também, ele vai desviar o alvo, ele vai desviar o seu propósito, ele vai desviar o fim pela qual ele adotou para subir, pelo qual ele buscou. Se ele não tiver esse objetivo, ele não vai alcançar nunca a coroa pela qual ele quer recebê-la, mostrando-lhe assim o vencedor. Então, objetiva é aquela que sabe bem o que deseja. Então, a pessoa objetiva, ela sabe bem o que deseja para a sua vida e define suas atitudes. Então, para ser uma pessoa objetiva, ele sabe o que quer, mas ele define suas atitudes. Não adianta agora eu querer jogar bola e eu investir em MMA, vamos aqui. Não, eu tenho que ter objetivo. Vou investir nessa área, porque essa área, nela eu vou vencer, nela eu vou conquistar. Então, o atleta, ele tem esse lado. Agora, vamos aqui para Filipenses. Vou ler um texto aqui de Filipenses 14, que diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha aqui Filipenses como está mostrando aqui que a busca da vitória, ela tem um alvo. Então o atleta, ele precisa buscar, mas ele precisa ter determinação, ele precisa ter resistência, mas ele precisa ser objetivo, para que ele possa lutar por aquilo que ele quer, que ele possa conquistar. Então prossigo para o alvo. Mas meus irmãos, meus amados, agora falando disso aqui para a nossa vida, nós como cristãos, como pessoas religiosas que existem no mundo inteiro, qual tem sido, epa Senhor, se tivesse energia aqui, qual tem sido a busca, qual a coroa que as pessoas têm almejado, né? Qual essa coroa? A coroa corruptível ou essa coroa incorruptível? Essa coroa que nem a taça, nem o ferrugem, nem o ladrão tem acesso a ela. A coroa que está preparada desde a fundação do mundo, assim que diz em Apocalipse. Então, essa é a coroa que nós, como seres humanos, precisamos buscar. Nós vimos aqui no áudio aquela criança, aquele jovem, ele procurou de alguns meios levar os seus pais a Cristo, né? Não vou nem dizer a igreja, levar a Cristo, né? Porque se eu falar assim, levar a igreja, não, mas levou a Cristo, aqueles que é levado a Cristo procura conviver no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Mas com certeza aquela família, ela alcançou a vitória. Aquela família, através daquela criança, através da palavra de Deus, através da igreja. Então, aquela criança, ela foi, vamos dizer assim, a coroa de alguém que teve determinação. Determinação de chegar àquele lá, determinação de investir naquela vida, orando, contribuindo, até mesmo indo lá. É pessoas que teve resistência. Muitas vezes deixou até de tomar um café em casa, para, quem sabe, oferecer algo para aqueles que lá vão. É pessoas que têm objetivo. Objetivo o quê? De glorificar a Deus através do reino, através das almas, através das vidas. Então, nós precisamos prosseguir, nós precisamos ter determinação. A nossa determinação, ela precisa ser uma pessoa que tenha concentração naquilo que é do Senhor. De que adianta? Está cheio de pessoas aí dizendo que são crentes, que são cristãos, está cheio de pessoas buscando, na verdade, uma vida religiosa, mas não tem essa determinação. Na verdade, não sabe ainda o que quer. Não sabe se pula na algo no fogo. As pessoas não sabem se está colorido ou se está preto e branco. Por quê? Está confusa. Não tem determinação, não tem prazer. Parece que o prazer da pessoa não é viver na casa de Deus. O prazer da pessoa não é a palavra de Deus. O prazer da pessoa não é a comunhão. Não é o que está lá em Atos, capítulo 2. Que a igreja do Senhor, ela perseverava unânime em oração
em comunhão, no partir do pão, e todos os dias estavam de casa em casa. Então parece que nós estamos vendo hoje uma igreja onde não tem mais essa determinação. Igreja, pessoas que não vivem, mas pessoas que não são resistentes. O primeiro, que hoje conversando mais Deda e Rogério, diz assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que se dizem, muito cuidado com a gente ouve, porque as pessoas estão muito preparadas para jogar o quê? Pimenta na sopa de que alguém não pode comer. Pessoas estão assim preparadas, vêm com ensinamentos doidos que realmente têm levado as pessoas a ficar confusas. Não saber mais, na verdade, sabe que todo está falando a verdade? É isso ou aquilo. Esses dias eu estava na casa lá no Ermo, e um cidadão perguntou, você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Batista. E aquele camarada começou, tomara que ele esteja me assistindo, que ele sabe que eu estou falando a verdade. Aquele camarada começou a questionar, olha, eu frequentava muito a igreja A ou B, gostava lá, porque lá não cobra dízimo, né? Aí veio confirmar comigo. E eu disse, rapaz, sabe por que você procurou uma igreja assim? Por causa da avareza do seu coração. Você tem um coração avarento. Aí ele falou que lá você dá uma oferta e diz, não, o dízimo é aquilo que sobra. Eu digo, Deus não está atrás da sua sobra não. Você tem um coração avarento. No dia que você entender isso aí, você vai ver que isso aí não vai lhe fazer falta, mas vai acrescentar na sua vida. E foi assim uma conversa, no fim eu comecei a passar texto da Bíblia, falando da Bíblia, o camarada baixou a bola, né? Mas se eu tivesse dado apoio, com certeza, eu estava na casa de uma família descrente, de uma família religiosa, e aquele povo que eu vi, com certeza ia se fortificar com isso aí. Mas nós temos que combater o erro e assim apresentar aquilo que está dentro da vontade de Deus. Então, irmãos, precisamos realmente ser objetiva, saber o que queremos, precisamos ser uma pessoa sólida para que não venhamos assim estar sendo mutilado da nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança, por doutrinas, por ensinamentos que venha muitas vezes nos resgatar dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas não estão desviadas por aí? Quantas pessoas não estão desviadas porque realmente conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não conhece o amor de Deus, não conhece a graça de Deus. Então não conhece. Está cheio de gente aí, os estudiosos da Bíblia, que conhece a palavra, mas não conhece o dono da palavra. E tem pessoas que não sabem nem, vamos ler aqui uma palavra da Bíblia. Possa que não tenha, mas pessoas que não se assim, pessoas leigas, mas que a sua fé é sólida, a sua confiança é sólida. Pessoas que realmente estão resistentes, porque a experiência dele não é pelo ouvir, mas pelo viver. Então quem nos fortalece é o viver a vida cristã. Não é ouvir, mas o viver o que está na palavra de Deus. Então a segunda coisa que nós vimos aqui na vida de um atleta, que nós temos que aprender com esse povo, no sentido de adotar aquilo que Deus tem para nós, a segunda coisa está no verso 25 e 26. Diz assim, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então, a segunda coisa que eu peguei aqui é a orientação. Primeiro é a buscar a vitória. E segundo aqui a orientação. Mas no texto nem fala em orientação. Realmente não tem essa palavra orientação. O atleta precisa de uma orientação, de alguém que o oriente. Não tem nenhum atleta que ele se prepare se ele não tiver um mestre para ensinar. Então ele precisa de ser orientado. Quando eu falo assim, porque às vezes eu assisto vídeos de aqueles grandes lutadores que eles têm academias, e eles treinam os seus alunos, e a gente vê a forma como ele se defende no momento que está sendo atacado, no momento que ele precisa atacar. Então eles têm que orientar o seu discípulo, né, para que ele possa vencer. E é interessante que quando esse atleta ele aceita os ensinamentos do seu mestre, com certeza ele prospera na área. É claro, vamos dizer aqui, qualquer um segmento do atleta, né? Então há muitos segmentos para que ele seguir. Então, o atleta precisa de um orientador que tenha domínio e que possa o instruir. Então, só se pode ensinar alguém se tiver domínio. Não adianta eu querer ensinar uma pessoa a jogar bola se eu não domino nada de bola. Não adianta.
mas tem coisas que eu posso ensinar, que tem algum domínio, né? Do mesmo jeito, o atleta, ele só vai confiar no seu mestre se ele tiver domínio. Não tem como. É nos filmes que a gente vê, eu gosto muito de filmes, aqueles filmes de ação, onde os camaradas, eles vão resgatar uma honra, ou resgatar uma vingança, ou mesmo defender alguém, fazer justiça por alguém. Então, no momento da luta, chega um ponto que ele está vencido. E o filme apresenta ele lembrando de uma palavra que o seu mestre falou, ou no filme apresenta uma cena de algo que o seu mestre ensinou. Então, naquele momento, ele se restabelece e ele agora volta ativa e vence a luta. Quase todo filme é assim, né, no final. Mas é uma realidade. O mestre, ele é muito importante. Nós precisamos de um mestre para nos ensinar. Então, o domínio da ideia de se render. Então, quando o texto fala aqui nessa questão, todo atleta em tudo se domina. Então, dá a ideia aqui de se render ao mestre, de se render aos ensinamentos, às disciplinas. E tudo isso aqui, ele cabe na nossa vida. Exemplo de um lutador, como eu falei aqui. Então, um lutador, ele tem que ser dominado pelo mestre. O mestre diz, não faça isso, você precisa agir dessa forma. Se ele não submeter-se à orientação do seu mestre, ele vai se dar mal. Porque o mestre, ele tem experiência, com certeza ele tem uma caminhada boa naquela área. Eu lembro aqui de uma pessoa que esteve conosco aqui no passado, e hoje ele usa, é o irmão Gui. Se quisermos alcançar a vitória, teremos que submeter-se à orientação do mestre. Nós, como cristãos, seres humanos, se nós quisermos alcançarmos a vitória, se nós quisermos vitória, então você que nos assiste, se você quer vitória, você tem que submeter-se à orientação do mestre Jesus. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Senão você não vai ser capaz de dar nenhum passo. Quanto menos tomar posse, né, da coroa que vos está preparada. Então é necessário. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, corramos a carreira que está proposta a cada um. Então, correr em busca do Senhor. Está proposto a cada um correr em busca da vitória. Agora, nós precisamos buscar essa vitória, nós precisamos realmente viver. Nos mostra que nós precisamos realmente ser dominados para que possamos assim alcançar a vitória. Então, e cabe aqui uma pergunta, cabe aqui uma reflexão nesse ponto de Hebreus. Será que nós estamos sendo dominados, né? Esse dominado pelo mestre é nós deixarmos ser dominados em que? Na palavra. Dominado pela palavra. Eu lembro uma vez, eu não sei se foi o irmão Deda falando para alguém sobre a questão da vontade de Deus, né? Isso é a vontade de Deus. E eu lembro que o Deda falava assim, a vontade de Deus ela era de 3 formas, né? A vontade permissível, a vontade soberana e a outra moral. E essa questão que eu lembro demais, não sei se o irmão Deda lembra, nós estávamos evangelizando e alguém questionou isso aí. E você falava assim, que eu não vou orar a Deus para que eu pedisse, Senhor, é da sua vontade que eu namore com aquela mulher. No caso, seria uma pessoa que não estava dentro do padrão de Deus. E dizia, não precisa orar, porque isso não é da vontade de Deus. Se você quiser, Deus pode até permitir, mas você vai ter as consequências. Então, é o que está aqui. Nós precisamos submeter-se à palavra. Se a palavra está dizendo que nós devemos caminhar assim, pisar por este caminho, se nós não submetermos, nós não vamos realmente dar o grito de vitória. Não vamos, porque a palavra de Deus. Então, se alguém realmente quer buscar a orientação, tem que ser através da palavra. Não é através da Igreja Batista, não é através de nenhuma outra denominação, mas sim através da palavra. Essa semana eu vi um vídeo
um camarada, e ele questionando a igreja contemporânea. Que a igreja, para ganhar as pessoas, a igreja precisa renovar a Bíblia precisa ser renovada, está ultrapassada. Então, textos da Bíblia precisam ser reescritos, porque estão ultrapassados. E as pessoas contemporâneas não podem viver dentro do padrão da Bíblia. Aí, enquanto, simultaneamente, passava o outro do outro lado aqui da tela, mostrando que a palavra de Deus ela não muda. Então, ela permanece para sempre. As pessoas não é que vai... A Bíblia não é que vai ter que se adaptar ao ser humano hoje, mas o povo é que tem que se adaptar à Bíblia, se quiser viver dentro do padrão de Deus. E eu fiz até uns comentários que era no Facebook isso aí, porque é uma realidade. Tem igrejas hoje para todo gosto. Tem igrejas que vai aceitar a pessoa no padrão de vida que ele quer. Mas a igreja do Senhor, ela precisa estar dentro do padrão da palavra. Então, a palavra é aquele que nós devemos nos render a ela. Nós devemos ser dominados pela palavra, pela doutrina, né, pelos ensinamentos que vêm da palavra, através dos homens de Deus. Temos também que submeter-se à disciplina. Se o atleta não for disciplinado, ele não vence. Primeira coisa que o seu mestre vai logo deixar ele de fora. Se você não quer ser disciplinado, camarada, então você vai ter que ficar aí. Da mesma forma, o crente que não aceita disciplina, ele está completamente fora do padrão bíblico. Ele não está se rendendo, ele não está buscando a orientação de Deus. Nós temos que aceitar a disciplina. Mas, irmãos, e aí? Como é que fica? Ah, meu filho toca aqui, eu sou pastor, meu filho toca, ele cometeu um erro. Não vou tocar no meu filho porque vai ser ruim. Está errado. Está errado porque no céu não tem filho, não tem irmão, não tem pai, tem pessoas salvas. A igreja começa, o exemplo precisa começar em casa. Eu lembro do pastor Carlos, teve um dia que ele preparou uma mensagem, foi uma mensagem de desabafo. Ele disse, olha, a partir de hoje, ele disse, eu quero amar mais a Deus do que os meus filhos. Ele pregava essa mensagem porque muitas vezes ele fazia o gosto dos seus filhos, até deixava os filhos cometer algumas coisas para agradar a eles. Mas ele percebeu que aquilo só trouxe prejuízo para a igreja, para ele como pastor, então para a sociedade e para os próprios filhos. Então eu sempre falo, eu nunca concordei. A Arcleide chegou lá, começou a tocar bateria, no outro dia estava lá no louvor tocando bateria. Então no momento que tirou ele da bateria, ela afastou-se da igreja, porque ele estava ali por causa do evangelho, ele estava ali por causa de Jesus? Não, ele estava ali porque queria se apresentar. Então se alguém está aqui em cima e ele é disciplinado, e ele saiu daqui porque foi disciplinado, é porque ele não está aqui, não é para louvar e glorificar a Deus. Ele está aqui querendo aparecer, ele está aqui querendo desenvolver dons, mas não para louvar a Deus, mas para ser apresentado a uma sociedade. Então, eu nunca tive problema de ser disciplinado, alguém chegar e me corrigir. Eu nunca tive problema. Inclusive, os meus filhos, a coisa melhor que eu achava era um filho meu, se ele tivesse errado, um irmão chegar e disciplinar ele. Nunca tive esse problema de ter algum problema com um irmão porque ele disciplinou o meu filho. Não, ele está fazendo algo que eu deveria fazer, ele está me ajudando. Isso aí, infelizmente, eu tive um problema sério aqui com um líder aqui, que o filho dele falou algo e eu não gostei, e ele também não gostou, né, quando eu fui corrigir. Mas isso aí é algo que não deveria acontecer, nem comigo e nem com ninguém. Precisamos realmente buscar a orientação do Senhor. E 2 Timóteo 3, parece que eu não coloquei, está aqui. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou nós nos rendemos à palavra, ou nós somos orientados pela palavra, ou esse texto aqui não vai suprir efeito na nossa vida. Então a palavra de Deus, ela está apta para nos corrigir, para nos instruir. Ela é proveitosa para nos ensinar,
para nos redarguir, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, né? Então, naquilo que é bom, naquilo que é justo. Então, a palavra de Deus, ela tem esse papel para nos ensinar, para que nós possamos ser uma pessoa perfeitamente habilitada para toda boa obra. Então, já pensou se o mundo tivesse como padrão a Bíblia, né, para viver uma vida? Então seria tudo diferente, mas a Bíblia, infelizmente, apesar de ter tantas Bíblias, é difícil chegar numa casa para não ter uma Bíblia, mas poucos são usadas, né? Elas servem como um livro religioso, serve como um amuleto, mas como espada para corrigir os nossos erros, tão poucas têm sido usadas. Vamos para a terceira e a conclusão da nossa maratona aqui, né? No verso 27, diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu vou só repassar os primeiros pontos aqui que eu gostaria de passar. Primeiro ponto, buscando a vitória. Segundo ponto, ser orientado, né? Então, buscar orientação. E o terceiro ponto, lutar contra o maior inimigo. Lutar contra o maior inimigo. Para um atleta, independente de qual seja o nível ou a classe que ele está lutando, qual é o seu maior inimigo? É o seu adversário. Se eu entendo mais, o que eu vejo mais é MMA, e a gente vê que, independente do que está ali em cima, não tem um mais forte e um mais fraco, não. Então, muitas vezes, aquele que é mais fraco, ele aproveita a oportunidade e ele acaba vencendo. Então, da mesma forma, em todas as lutas, em todas as disputas, o maior inimigo é o adversário. Mas, irmãos, e muitas vezes o adversário também não conhece o inimigo. Quantas vezes aqueles camaradas vão para o ringue e o primeiro, como é que chama aquelas partes, é o primeiro, que divide a vez em 5, o primeiro round, sei lá, assim. O primeiro, normalmente, vamos dizer assim, a primeira partida, o primeiro momento, eles ficam ali tentando descobrir a maneira de um outro lutar, para que ele possa atacar e se defender. Então, a maioria das vezes, naquele primeiro momento, eles tem uns que já chega logo brutão atacando, mas a maioria, aqueles lutadores que são mais renomados, que são mais fortes, no primeiro momento eles procuram conhecer o seu adversário. Por quê? Porque tem uns que atacam por terra, né, derrubando, tem outros que atacam por lá, tem uns que usam as pernas, tem uns que usam golpes que imobilizam o seu adversário, mas ele procura conhecer o seu maior inimigo. Aí aqui dentro desse texto eu faço uma pergunta: quem é o nosso maior inimigo? Quem será, irmão, o nosso maior inimigo? Eu, meu corpo, esse é o meu. O nosso maior inimigo é o demônio. Não é, não. O demônio não é o nosso maior inimigo, não. O nosso maior inimigo sou eu. O texto está aqui, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. A escravidão, se você não escravizar o corpo lhe escraviza. Diz que o nosso corpo é o nosso maior inimigo. O meu eu, meus desejos, aquilo que eu quero. Se eu não escravizar, se eu não usar aqui a palavra de Deus para me dar a direção, eu vou ser escravizado pelo meu corpo. Ou eu escravizo o meu corpo, reduzindo ele ao pó, como diz o apóstolo Paulo, ou eu vou ser vencido por ele. É como uma ilustração que eu vi uma vez aqui. O camarada botou 2 cachorros para lutar, né? Então marcou uma luta, alimentou a um e o outro deu fome. E com certeza aquele que foi alimentado vai vencer. Ele está forte, ele está preparado. Então ele está ali, como se diz, está sólido. Do mesmo jeito é a nossa vida. Se nós não alimentar o nosso espírito, o corpo vai vencer. Então nós vimos aqui os textos que dizem assim: o nosso próprio corpo. Romanos 8, 13 e 14 diz assim: porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos
os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, o texto é claro, porque se viveres segundo a carne, morrereis. Então, se nós vivemos segundo a carne, fazendo os desejos da carne, com certeza nós vamos morrer. E quando é que nós vamos encontrar esse adversário, nosso corpo ativo? Nos momentos das coisas que ele deseja. Então, nós precisamos lutar contra o nosso corpo, contra a prostituição, contra os vícios, lutar contra o nosso corpo, contra o mundo. O mundo tem oferecido aí coisas que se nós não lutarmos, nós vamos cair. O mundo tem oferecido. Estamos do mundo, temos que viver no mundo com as pessoas do mundo, mas não praticar aquilo que o mundo quer que nós praticamos. Nós estamos aí vendo cheio de pessoas preparadas, pessoas que estão aí no poder, querendo criar leis que venham trazer, obrigar ao homem a aprender a pecar, dizendo que o pecado é bom e até que é santo. Então, mas nós temos que lutar contra isso. Nós vamos ver aqui alguns textos. O atleta, para se preparar para uma corrida, ele renuncia muitas coisas. O atleta ele não vai dizer que vai ser atleta e vai ficar só nisso, não. Ele tem que renunciar muitas coisas. Eu separei algumas coisas aqui. Ele tem que renunciar logo à vida social. Depende a área pela qual ele vai entrar, ele vai adotar para ser aquilo que ele vai disputar. Ele não pode viver muito na sociedade. Ele tem que se isolar. Outra coisa, o convívio com a família. Tem pessoas que, para se preparar para uma disputa, ele tem que se afastar da família. Tem casos que até o ato sexual não é permitido. Tem casos que nem isso é permitido. E já pensou o atleta ele ter que renunciar a tudo isso. Então o atleta ele precisa realmente ter esse convívio com a família. Vestimentas. Até isso, já pensou um jogador de bola, ele jogando de calça comprida, com a roupa justa, uma mulher que vai disputar também qualquer segmento, se ela tem que usar uma roupa apropriada. Então ela tem que naquele momento ela tem que renunciar à vestimenta que ela gosta. E assim usar uma vestimenta que seja adaptável, que seja apropriada para o seu segmento. Mas irmãos, nós como cristãos nós também precisamos renunciar a muitas coisas para que nós possamos nos preparar para enfrentarmos as dificuldades da vida. Para assim podemos ser como o apóstolo Paulo diz aqui, para que eu mesmo que venha pregar a outro, ensinar a outro, eu mesmo não seja reprovado. É onde entra aquela frase que diz, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Então, é eu falar para você, não beba água, porque essa água está ruim e eu vou e bebo. Então, faça o que eu faço e diga o que eu digo. Então, seria outra forma. Mas igual o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, mais esmurro o meu corpo e reduz a escravidão para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É por isso que o apóstolo Paulo, quando pega nesse texto aqui, ele está falando de um contexto onde ele fala que está pregando o evangelho por amor, por convicção, porque ele é um apóstolo, ele foi chamado para aquilo. Então ele não precisa ser sustentado por alguém, ele pode trabalhar, mesmo assim, eu tenho direito, é um dever meu, mas eu não quero. Então eu quero mostrar realmente para vocês, ensinar, mas mostrar como eu vivo. E ele mostra-nos esse texto aqui. Então, Filipenses 3:7. Filipenses 3:7, deixa eu ver se eu perdi o texto. Não, um irmão, por favor, lê aí, que eu acho que eu não coloquei esse texto aqui. Filipenses 3:7. Mas o apóstolo Paulo diz assim, o que antes para mim era lucro, agora por causa do Cristo tem como perca. Porque ele não valoriza aquilo que para ele era lucro, aquilo que era importante, aquilo que ele achava que era bom. Você sabe, o apóstolo Paulo, nós sabemos como ele agia. Mas agora ele teve como perca aquela posição que ele tinha como alguém ali que
tinha um patamar, um nível alto, para isso ali, para ele não valia mais nada. Porque para ele agora o que importava era a coroa da vida. E ele pregava a coroa da vida, mas eles apresentavam às pessoas a maneira, apresentava às pessoas o que era necessário. Então era necessário renúncia, para que ele pudesse assim ter uma vida digna de pregar e as pessoas olhar para ele e não desqualificar. Como alguém uma vez que entrou, diz que um pastor, ele tinha um programa numa rádio, num canal de televisão, não sei, e ele pregava a honestidade, falava sobre honestidade, e ele entra no ônibus e o cobrador passa um troco a ele de um valor bem a mais do que era necessário, né? E aquele pastor pegou aquele dinheiro quando viu, então o troco estava errado. Então chegou, voltou lá no caixa, disse: olha, você me deu dinheiro a mais no troco. Sei. Foi a propósito. Eu queria saber se o que o senhor pregava, o senhor vivia. Olha, nós precisamos ser qualificados, mas é através das nossas atitudes que as pessoas vão dizer: está aprovado. Então não adianta eu falar e não praticar. Temos que realmente falar e mais praticar. Em 1 João 2,15, nessa vida do convívio da sociedade, o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o amor ao mundo... Deixa eu ver se eu estou com um texto, se eu tenho esse texto aqui. Eu acho que eu não soube organizar bem aqui os textos que eu coloquei aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, né? Porque há uma eternidade, então há uma coroa eterna. Então, nós estamos vendo aqui em 1 João 2,15, não ameis o mundo. Então, não amar o mundo, exatamente, são o padrão que o mundo tem que estar nos oferecendo. Então, nós não podemos nos apegar, nós temos que fugir, nós não podemos nos misturar. Eu, particularmente, não interesso. Se alguém quer, mas eu, particularmente, eu não interesso a me desfrutar daquilo que o mundo oferece, que não está dentro do padrão de Deus. Eu não interesso. Outra coisa, em Lucas 9,23, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renúncia. Ou nós renunciamos até mesmo a questão de família. Quando renunciar à família, não é deixar a família. Mas muitas pessoas, eles não querem seguir a Cristo porque é por causa da família. Celeide aqui é uma que enfrentou uma barra grande por causa da família. Até hoje ela ainda enfrenta, mas ela enfrentou. A família não queria, a família discriminou. O pai dela ficou 10 anos, foi? Sem entrar na minha casa, porque nós passamos a ser crente, porque buscamos a vitória no Senhor. E muitas outras pessoas têm muitos testemunhos a falar, porque as pessoas buscaram a Deus para viver uma vida com o Senhor. Então, renúncia. Mateus 6,33 vem a prioridade. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, a coroa da vida. Então, irmãos, é preciso. Em 2 Timóteo, ainda quero ler esse texto. 2 Timóteo, no capítulo 4, diz assim: o apóstolo Paulo, ele nos deixa essa mensagem aqui de fortalecimento, essa mensagem que confirma que realmente ele tinha convicção, que realmente ele tinha objetivos, que realmente o apóstolo Paulo, ele sabia o que queria. Ele era uma pessoa firme, era uma pessoa que estava ali, foi chamado por Deus, preparado por Deus, para nos ensinar, e através do seu testemunho de vida, pessoas como eu e como muitos outros chegaram a buscar a salvação no Senhor. Mas no capítulo 4, no verso 7 e 8, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os quanto amaram a sua vida. Não só é uma coroa, mas são quanto mais gente, mais coroa. Essa coroa
ela é reproduzida, eu acho, como tem coentro, né? Coentro, você pega, planta um pé de coentro, toda a semente, você pega uma semente, você divide em 4. Ou é em 4 ou é em 2. Se você quebrar o coentro, aquelas bandinhas, cada uma é um pé que nasce. Então, eu acho que é uma planta que ela é rápida para ela se reproduzir. Então, essas coroas são muitas, então inúmeras. Mas o Senhor, Ele nos dá a receita, através da sua palavra, para recebermos essa coroa. Então, é preciso, para termos essa vitória e recebermos, é preciso buscar. Temos que buscar. A coroa, ela está preparada, a coroa, ela está guardada. Agora, o homem, o ser humano, ele precisa buscar. E para buscar essa coroa, ele precisa ser orientado pela palavra de Deus, para que ele possa buscar e alcançar. Mas ele precisa também lutar contra o eu, renunciar aos seus desejos, renunciar tudo aquilo que está fora do padrão de Deus. E que o Senhor nos abençoe. Então, que essa palavra, como ela me ensinou, eu espero também que os irmãos e pessoas que estão nos assistindo, que vai ouvir essa palavra, então possa assim aplicar no coração, sabendo que o tempo é mau. Então nós temos que reduzir o tempo, os dias são maus, e que o Senhor, Ele está prestes a voltar a buscar a sua igreja, ou eu estou prestes a ir ao encontro dele. Mas o bom é saber que a coroa que foi preparada já é minha. Louvado seja Deus. Então, a irmã Jarleide Raminho pediu para dar uma palavra. Eu ia falar a você, esqueci. Não sei se é agora ou depois. Pode ser agora, né? Então, irmã, enquanto a irmã vem, eu vou estar orando aqui por esse momento. Senhor, eu quero assim, ó Deus, agradecer por este momento, por a palavra, ó Deus, pela qual o Senhor nos falou nesta noite, ó Deus. Palavra, ó Deus, que nos garanta a vitória no Senhor. A vitória que vem através do seu sacrifício, do sangue derramado na cruz. A vitória, ó Deus, que vem por meio da fé, da esperança, da graça que vem do Senhor. Por isso, Deus, nós agradecemos e pedimos que cada um, ó Deus, que assim ouviu essa palavra, que esteve conosco nesse momento, tenha sido abençoado em nome de Jesus, pois é assim que eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Uma palavra abençoadora, viu, irmão? Muito abençoadora. Queria só repassar para os irmãos com relação ao irmão Severino, que aqui alguns conhecem, né? Acho que todos, né, os irmãos? Todos os irmãos. A semana passada, após o culto, nós estivemos conversando com alguns irmãos. E a gente estava no propósito de, como igreja, fazermos uma visita para o irmão Severino. Como eu havia falado, tinha colocado no grupo, que o irmão Severino, ele se encontra com alguns problemas, já vinha com alguns problemas de saúde, e foi detectado também que ele está com tuberculose. Mas eu entrei em contato, disse aos irmãos que eu tinha conversado com a Assis, Celeide, irmão dela, a Adriana também estava. Então ia um grupo de umas 5 pessoas. Aí ficou para mim conversar com a irmã Vera, entrar em contato com ela para saber se poderíamos realizar essa visita, que provavelmente nós estávamos pensando de ser justamente hoje. Então conversei com ela e ela falou que no momento não seria viável, não seria possível. E quando foi essa semana, o telefone tocou, né? Aí quando atendi era ele. Então fiquei muito feliz de ouvir a voz do irmão Severino, porque antes ele não estava nem assim atendendo o telefone, porque geralmente quando eu falava com Vera, geralmente ele falava. E ultimamente ele não estava nem falando. Aí para mim foi uma alegria muito grande poder ouvir a voz dele, conversei um pouco com ele. Ele ainda está debilitado, fraco, né? Porque está se alimentando muito pouco, devido à medicação que é muito forte. Então dá sempre enjoos. Mas ele ficou feliz porque eu repassei para ele que eu tinha falado, né, com a igreja, que os irmãos estavam orando por eles.
E ele ficou agradecido de coração. Diz aos irmãos que eu mandei um forte abraço, sinto saudade de todos. Sinto saudade de todos. Mandou um forte abraço para a Deda, ele sempre fala muito em Deda também. Diz a Deda que eu mandei um abração, então ele manda um abraço para todos os irmãos. E, inclusive, ele vai para o retorno agora dia 10, no dia 10. A irmã Vera disse que vai conversar com ou é a médica ou a enfermeira, que ela vai levar ele e vai se perguntar se seria possível a gente fazer essa visita. Aí, mediante a resposta dela, né, do que ela conversar com a médica, com a enfermeira, devido à questão que ele está, né, tá fraco, está, né, imunidade, tudo isso, né, a questão da tuberculose, a questão do coronavírus, aí tem tudo isso. Mas ele disse que em breve, aí, quando for para o médico, nos já uma resposta. Mas eu disse a ele que no momento certo, na hora certa, que Deus assim, né, permitir que ele estiver melhor, né, estiver em condições de nos receber, com certeza nós, né, um pequeno grupo, né, iremos fazer essa visita ao irmão Severino. Então, quando eu falei nessa visita também para ele pessoalmente, assim, pessoalmente não, né, no telefone, para ele, menino, ele ficou radiante. Ai, tomara que chegue logo esse dia, porque eu quero ver pelo menos uma parte, né, de vocês. Então, ele ficou feliz demais. Então, que nós possamos continuar orando por ele. E também, assim, mediante a conversa que eu tiver com ela, que eu tinha falado também da gente levantarmos uma oferta, né, para eles. No momento, assim, eles me repassaram que, graças a Deus, com relação à questão de alimentação, graças a Deus, não tem faltado nada, porque a irmã dele, a família dele lá, tem chegado. Mas em outras situações, assim, financeiramente, eles precisam, né, de outras coisas, assim, de suprimento, né. Então, eu vou repassar também o número, vou colocar o número dele, da irmã Vera, no caso, no grupo, porque se algum irmão quiser falar, né, mandar alguma mensagem, fica à disposição e cada um fica à vontade. Tá bom, irmãos? Pois é isso. Glória a Deus. Eu acredito, Jarlito, pela questão da visita, tem um tempo, como eu já fiz tratamento para tuberculose, tem um tempo que é o tempo de transmissibilidade. Eu não sei, mais ou menos, não lembro. Eu acredito que Júnior deve lembrar. Há um período que não pode. Tem uns médicos de 15, outros 20, depende também da tuberculose. Se você estiver num lugar muito fechado e não for arejado, as pessoas podem ser contaminadas facilmente. Então, eu lembro que lá no Giseuda, eles tinham um cuidado muito grande na questão da higienização do álcool gel. Então, todas as vezes que nós íamos ao banheiro ou alguém chegar, sempre ele tinha que estar com máscara. Então, são bastante delicados. Eu acredito nessa questão que ela falou de não poder. Não sei quanto tempo ele foi diagnosticado, mas acredito que ainda vai ter que esperar mais ou menos um mês. Certo, irmãos? Nós vamos fazer 20 anos de organização da Igreja Batista em Carnaúba dos Dantas, e nós não vamos deixar passar em branco. Mas eu gostaria de fazer um pedido todo especial para os irmãos, principalmente os irmãos mais antigos, que a gente possa fazer um documentário bem interessante para que a gente possa exibir no sábado aqui na igreja. Nós vamos fazer dia 5 e 6 de dezembro. No sábado vai ser às 19h30. Nós já estamos mobilizando, já mandamos convite para os irmãos da igreja do Promorá, para Alisson e Thalita, convidando, recebemos um ok deles. Então, irmão, vai ser uma festa linda de 20 anos, proclamando o Evangelho e anunciando a graça do Senhor. Então, qual é o meu pedido? Que você escolha uma daquelas fotos antigas, nós lá pelo Ermo, lá pelos Garrote, dos eventos que a gente já fizemos, para que a gente possa fazer fotos da igreja antes de ser reformada. Então, quem tiver esse tipo de foto, envie no grupo de mídia. Pode enviar para mim, a Laércio, a Anailson, para que a gente possa ir anexando essas fotos, para que a gente possa fazer um evento bem maravilhoso. Então,
tem as comissões, irmão, que nós precisamos. Quem é do conselho, vá preenchendo aquela vaga para que você possa auxiliar em alguma coisa. Não tem como a gente fazer sozinho. Nós precisamos, para fazer uma festa bonita, precisamos que os irmãos dê seu nome, contribuam, se coloquem à disposição para que a gente possa fazer o aniversário maravilhoso na presença do Senhor. Fiquemos de pé, vamos orar. Irmãos, no próximo domingo o culto estará começando às 19 horas. Acredito, pelo motivo das eleições, nós vamos começar um pouquinho mais tarde, sabendo que vai ter toda a algazarra depois de quem ganhar, vai ter festa, vai ter movimentação, e a gente precisamos organizar, vai ter barulheira, mas vai ter um momento que vai parar. E nós vamos começar mais tarde um pouquinho, às 19 horas, para que a gente possa também chegar na hora, buscar o Senhor. Irmãos, estejamos orando para, independente de quem venha ser eleito na nossa cidade, vai ser o prefeito de todos nós, dependente da cor partidária que você vota, da cor partidária que você escolheu para votar, mas vai ser o prefeito da nossa cidade. Nós devemos orar para que Deus abençoe, para que Deus dê sabedoria. Vivemos num período de muita corrupção, de muita roubalheira em nosso país, e nós precisamos orar para que Deus levante pessoas honestas, né? Que dentro desses apareçam pessoas honestas para governar o nosso país. Então, oremos por cada um desses candidatos. Quinta-feira teremos culto de oração. Irmãos, o culto de oração está sendo aberto, não é mais live só. Você pode vir quinta-feira para orar. Nós já tivemos reiniciando o culto de oração, teve um bom número de irmãos, realmente, praticamente nas quintas-feiras é aquele número. Então, vamos lá, vamos orar abaixo da sua cabeça. Querido Deus, nós bendizemos o teu nome, exaltamos, ó Deus, exaltado seja, ó Deus. Nós apresentamos e louvamos, ó Deus, pela mensagem desafiadora de hoje, ó Deus, que possamos correr para o Senhor, que possamos viver para o Senhor, ó Deus. Nós somos gratos pela tua misericórdia, pelo teu amor que se renova de geração em geração. Pois nós te bendizemos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina. Amém. Que as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja derramada em nossas vidas, e o povo de Deus diz amém. Vamos todos em paz, assim que o Senhor nos acompanhe.